Oi, gente, essa é a primeira aula de Sinais e Sistemas Lineares, promovida pelo PET de Engenharia Elétrica. Bem, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre energia e potência do sinal, que são nada mais nada menos do que formas de fazer medições de um sinal. Para fazer essa medição, utilizamos a integral, que calcula a área sob uma curva. Entretanto, como a gente pode ver na imagem, a área acima do eixo x é positiva e a área abaixo do eixo x é negativa. Essas áreas de sinal diferente podem se anular, de modo que mesmo para um sinal grande, esse cálculo pode indicar o sinal de tamanho pequeno. Este problema pode ser corrigido usando uma outra medida, que é a energia do sinal. Aqui, garantimos que a área será sempre positiva, porque elevamos o sinal original, x de t, ao quadrado. Para um sinal real, calculamos a energia utilizando esta primeira fórmula aqui de cima. Para um sinal complexo, temos que primeiro calcular o módulo antes de elevar ao quadrado, já que um número complexo elevado ao quadrado é negativo. Esse método de calcular a energia do sinal é mais significativo quando a amplitude do sinal tende a zero quando t tende a infinito. Se isso não acontece, a energia vai tender ao infinito também. Nesse caso, uma melhor forma de medir o tamanho do sinal é usando a potência, que é dada por essas fórmulas. O que estamos fazendo aqui é elevando o sinal ao quadrado, integrando de menos t sobre 2 até t sobre 2, o que dá justamente um período inteiro, e dividindo tudo isso por seu período. Ou seja, a gente está calculando a energia média de x de t. Como é a energia média, o sinal deve ser periódico ou possuir uma regularidade estatística, para que os cálculos representem ele da melhor forma possível. Já já vamos fazer um exemplo de cálculo de potência para isso ficar mais claro. E aqui, novamente, para um sinal complexo, a gente calcula o módulo pelo mesmo motivo do que acontece na energia. Aproveitando que estamos falando sobre potência, vamos falar sobre o valor eficaz, ou valor RMS, que é dado pela raiz quadrada da potência. Mas o que esse valor eficaz representa? Bem, se tivermos uma tensão alternada, ela vai ter um valor RMS que corresponde à mesma quantidade de tensão contínua capaz de produzir uma mesma potência de aquecimento. Por exemplo, temos aqui essa tensão alternada da imagem. Se ela tiver um valor eficaz de 110 volts, ela vai produzir exatamente o mesmo aquecimento em um resistor que uma fonte de corrente contínua de 110 volts. Para tentarmos consolidar o que aprendemos nesta aula, vamos para a parte de exercícios. Nesse primeiro exemplo, temos dois sinais bem semelhantes. Podemos ver que a amplitude de ambos tende a zero quando t tende a infinito. Neste caso, vamos calcular a energia desses dois sinais. Uma outra coisa importante para se observar é que a energia deles, abaixo de zero e acima de 1, é zero, pois a amplitude é zero. Então, x de 1, como podemos observar, é igual a 2 entre 0 e 1. Para calcular sua energia, elevamos esse 2 ao quadrado e integramos de 0 a 1. Resolvendo essa integral, encontramos que a energia é igual a 4. Já x2 é igual a 1 entre 0 e 1. Para calcular sua energia, elevamos 1 ao quadrado e integramos também de 0 a 1. Resolvemos essa integral e encontramos que a energia é igual a 1. O que podemos concluir disso? x1 é o dobro de x2 e possui energia 4 vezes maior. Se x1 fosse o triplo de x2, ele possuiria energia 9 vezes maior. Ou seja, um sinal n vezes maior que outro possui energia n ao quadrado vezes maior. No segundo exemplo, também temos sinais bem parecidos. A diferença é que x3 é diferente de zero entre 0 e 1, enquanto que x4 é diferente de zero entre menos 1 e 0, mas os dois sinais apresentam a mesma inclinação.
Podemos dizer então que x4 é x3 deslocado no tempo. Vamos ver então como a energia dele se comporta. x3 é igual a 2t. Elevando 2t ao quadrado e integrando de 0 a 1, encontramos 4 sobre 3. x4, por sua vez, é 2t mais 2. Resolvendo a integral de menos 1 a 0, encontramos também 4 sobre 3. Dessa forma, a gente conclui que o deslocamento no tempo de um sinal não possui efeito em sua energia. Nesse último exemplo, vemos que a amplitude do sinal não tende a zero quando t tende a infinito. A energia do sinal, se fôssemos calcular, daria infinita. Então, vamos calcular sua potência. Vemos que x5 é periódico com período t igual a 1. Poderíamos calcular a integral indo de menos 1/2 até 1/2, mas isso seria um pouco mais trabalhoso do que a forma que vamos fazer aqui. Se fizéssemos isso, teríamos que dividir o cálculo da integral em duas partes, de menos 1/2 até 0 e de 0 até 1/2. Como já temos um sinal bem definido de 0 a 1, que é esse aqui, esse e elevado a menos t, vamos usar esse intervalo. Substituímos t por 1, os intervalos por 0 e 1, e x5 por e elevado a menos t. Fazendo a integral, vamos ter que a potência de x5 é igual a 0,4323. Tendo essa potência de x5 calculada, podemos saber o seu valor RMS, porque afinal, o valor RMS é a raiz quadrada da potência. Então, vamos calcular essa raiz quadrada de 0,4323 e vamos obter 0,6575. Então, essa foi a nossa primeira aula de sinais e sistemas lineares. Se vocês tiverem gostado, deem um like e comentem, fazendo críticas ou dando sugestões. Até a próxima aula!